Olá, como é que você está? Tudo bem? Aqui é a psicóloga e pastora Mônica Leite. Sou esposa do pastor César Leite, da Comunidade Família e Graça. E o nosso trabalho de mulheres esse ano está bem interessante. O tema que o Senhor colocou no nosso coração foi sobre fé. Aprender o que é fé e desenvolver a nossa fé. No último sábado de março, nós tivemos o primeiro culto de mulheres do ano, onde nós conversamos um pouco sobre fé. Temos um grupo no WhatsApp que você vai ver o link logo abaixo aqui desse vídeo, para que você possa participar conosco, porque nós temos aí um trabalho de março a novembro, orando, jejuando, falando sobre fé, e nesse grupo do WhatsApp também deixando ali os avisos dos dias dos nossos cultos mensais. Na Comunidade Família e Graça, todo último sábado do mês é o nosso culto de mulheres. Louvor, oração, ensino da palavra, tem sido uma bênção. E em novembro é o nosso encontro anual de mulheres. O tema do ano é fé. O que é fé? Como desenvolver a fé? Nós também estamos distribuindo nesse grupo do WhatsApp uma lista com os versículos bíblicos que falam sobre fé, para que as mulheres possam meditar sobre ele. E o tema do ano é Heroínas da Fé, inspirada no livro Heróis da Fé, e em Hebreus 11, onde nós temos ali o mural da fé. O objetivo desse vídeo é trazer aqui, de uma forma breve, um pouco sobre o que nós falamos sobre fé no último sábado de março. A passagem bíblica escolhida foi Mateus 17, 20, para que a gente pudesse entender sobre fé, poder e cuidado. Falamos um pouco que para entendermos Mateus 17, 20, e nós podemos ler do Mateus 17, 14 ao 20, nós precisamos também ler o livro de Marcos 9 e também ler no livro de Lucas, porque Mateus, Lucas e Marcos são livros sinóticos e eles contam as mesmas histórias com elementos diferentes. Então, quando nós lemos uma história, por exemplo, no livro de Mateus, a gente pode saber mais dessa história lendo a mesma história no livro de Marcos e Lucas. Bem, interessante de Mateus 17, 14 ao 20, é que Jesus ele fala para os discípulos que eles tinham uma pequena fé. Ao mesmo tempo que Jesus diz que eles devem ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque nada será impossível. Isso é muito intrigante, porque primeiro Jesus faz uma crítica sobre a fé desses discípulos. Vocês têm uma pequena fé. E depois Jesus ensina os discípulos a terem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque nada lhes seria impossível, mas o grão de mostarda, ele é uma semente menor do que um grão de arroz. Como entender o que Jesus estava querendo dizer? Entendendo o contexto, nos entregando ao Espírito Santo, lendo comentários bíblicos, enciclopédias bíblicas, refletindo sobre a palavra, para que o Espírito Santo amplie o nosso entendimento sobre isso. Como parte do contexto de Mateus 17, antes desse evento da crítica da pequena fé, nós vemos Jesus no monte da transfiguração, junto com 13 discípulos. E os demais discípulos ficaram lá embaixo. Então,
3 discípulos estavam com Jesus, 9 discípulos estavam lá embaixo. Então, nós temos esse contexto da transfiguração. Nesse contexto da transfiguração, a gente vê ali, na sequência, sobre cura física, espiritual, social e mental. A gente vê uma pessoa lunática ou epiléptica, que também tinha demônios, sendo curada por Jesus, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração com os 3 discípulos. Por quê? Os 9 discípulos que estavam lá embaixo não puderam curar, libertar essa pessoa endemoniada e lunática. Então, a gente entende que os discípulos, os 9 que estavam lá embaixo, que já haviam passado pela experiência de curar, de libertar, de pregar o evangelho, aconteceu alguma coisa que nesse momento, nessa experiência, parece que a incredulidade, de alguma forma, contaminou os 9 discípulos. A princípio é o que a gente consegue entender. E a incredulidade, ela é uma grande barreira na nossa fé. A incredulidade impede que a gente confie em Deus, experimente o seu poder e o seu cuidado. Nessa passagem, a gente vê claramente Jesus trabalhando na mente dos discípulos e dos ouvintes ali, próximo à experiência, sobre a necessidade de remover as barreiras da fé, dessa fé do tamanho de um grão de mostarda, para que nada seja impossível. E quais são as barreiras da fé? Demônios criam barreiras na fé, porque eles lançam seta de mentira, eles aprisionam mente, eles trazem o sofrimento e a ideia de que esse sofrimento não vai ter solução, eles atrapalham as emoções, os demônios causam um terrível estrago na mente, no corpo, na alma, no espírito, nas relações com as pessoas e nas relações com Deus e na relação com a palavra de Deus. Então, nós precisamos expulsar os demônios que querem impedir o exercício da nossa fé. Outras barreiras que precisam ser removidas porque estão relacionadas à incredulidade são influências familiares de negativismo, pessimismo, incredulidade, dúvidas acerca de Deus e da palavra dele. Outras barreiras podem estar no meio social. As mídias sociais, a televisão, a internet produz conteúdos que atrapalham a fé em Deus, porque levam a dúvida acerca de Deus. Outras barreiras que podem estar relacionadas à fé é a frustração, a mágoa, as dores, ensinos e conhecimentos equivocados acerca da palavra de Deus. Então, nós precisamos identificar quais são as barreiras da nossa fé, para que a gente remova essas barreiras conforme Jesus ensina, e que também a gente possa aprender sobre a fé. Todas as dúvidas acerca de Cristo, da palavra de Deus e do Espírito Santo e da importância da igreja, elas precisam ser removidas. Nós precisamos vencer as barreiras, inclusive os demônios, em especial os demônios. Porque fé, no original hebraico, uma das suas transliterações ou significados é confiança na vontade e na palavra de Deus. A incredulidade é uma desconfiança. A fé é uma confiança. Mas em quem eu confio quando eu tenho fé? Porque a nossa fé não é louca, desvairada, sem propósito. Não.
A nossa fé, ela é endereçada à palavra e à vontade de Deus. A ponto de a Bíblia dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não confio em Deus, eu não alegrarei o coração de Deus. E a palavra de Deus diz ainda que a fé, ela vem, ela é alimentada, ela é turbinada, ela é vitaminada quando nós expomos os nossos sentidos, mente, olhos, ouvidos, tato, a palavra de Deus. A fé vem pela exposição contínua à palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, ter contato com a palavra de Deus para que a minha fé seja desenvolvida. A fé enquanto semente de mostarda, ela é muito interessante. Porque a semente de mostarda lá no território da Palestina, ela é uma semente perseverante, corajosa, porque ela está em meio a pedras, aridez do solo, mas ela vai criando formas de para baixo encontrar água e para cima fazer os seus brotos aparecerem até que essa árvore cresça, seja gigante, firme e dê bons frutos. Então, estude sobre a semente de mostarda dentro do contexto da Palestina e você vai se surpreender, porque essa fé é a fé perseverante, é a fé que se agarra a Deus, que se agarra à palavra, é a fé que vence. Vence porque ela não se deixa intimidar pelas dificuldades, pelos problemas, pelas barreiras, pela aridez da vida, pelos desafios da vida, pelas decepções, nem mesmo pelos erros, pecados e frustrações. É uma fé que, ao ser implantada, ela cresce, ela desenvolve, ela remove barreiras a ponto de remover montes. E essa fé, e quando Jesus faz esse jogo de palavras, vocês têm uma fé pequena, mas vocês precisam desenvolver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é menor do que uma semente de arroz, logo é bem pequenina, para que nada seja impossível. Ele não está falando, não é sobre quantidade de fé. Não é sobre estado emocional envolvido na fé. Emoções não tem problema sentirmos, porque somos humanos. Mas ele não está falando de quantidade, ele está falando de qualidade de fé, de alicerce de fé. A fé que está embasada, alicerçada na palavra. E a gente vê o insucesso dos discípulos que não conseguiram libertar a pessoa lunática. Gerou uma vergonha, gerou uma acusação, gerou, os discípulos foram mal vistos. Eles andavam com Jesus, já tinham feito milagres, mas passaram pela experiência de não conseguir fazer nada. Foram julgados pelos críticos da lei, pelas pessoas ao redor, não puderam fazer nada por uma família que estava em sofrimento e por um homem, uma pessoa que tentava contra a própria vida e vivia em estado de miserabilidade. O pai do garoto tem uma atitude maravilhosa. Eu não sei se ele criticou os discípulos, mas ao ver Jesus, ele correu para os pés de Jesus. E Jesus prontamente, movido pela fé desse homem, desse pai, se manifesta ao mesmo tempo que ensina. O insucesso dos discípulos não foi uma oportunidade para eles serem destruídos por Jesus, não. Jesus ficou triste porque ele disse: até quando a incredulidade, a perversidade fará parte da vida de vocês, sendo que vocês têm a mim, têm os meus ensinos. Mas Jesus aproveita aquela situação de vergonha, de insucesso, de fracasso, para ensinar os discípulos
Então Jesus vai aproveitar as situações de vergonha, de fracasso, de desgosto, de desespero, de coisas que não dão certo nas nossas vidas para nos ensinar aquilo que precisamos aprender. Então Jesus expulsa o demônio, que ao fazer o movimento de saída do jovem, do menino, deixa o menino meio que parecido que está morto, mas Jesus intervém novamente e faz esse menino levantar, porque aonde Jesus chega, demônios têm que sair e a morte tem que dar lugar à vida, ao comando da voz de Jesus. Porque Jesus tem o poder e a autoridade, é o poder e a autoridade, e deu a nós, a igreja, que confia nele, na palavra dele, que anda segundo a vontade dele, poder e autoridade. Aonde os discípulos falharam, sendo que anteriormente eles tinham tido sucesso, Jesus vai e faz as coisas darem certo. Porque é o nome dele que precisa ser glorificado. As pessoas precisam conhecer Jesus. E a derrota de Satanás, ela é vergonhosa. Então, os discípulos passaram pela vergonha de não conseguir sucesso, mas Jesus entra na situação e derrota de forma vergonhosa o diabo. Aonde nós somos envergonhados, se nós recorrermos a Jesus, Jesus envergonhará aqueles que são usados pelas trevas para causar em nós vergonha. Porque a vergonha dos discípulos veio pela falta de fé, falta de oração, disciplina espiritual que inclui o jejum. Então faz parte do movimento da fé e sugere o texto que talvez os discípulos estavam falhos nisso. A fé enfraqueceu porque não houve oração, disciplina espiritual, como por exemplo jejum, e a confiança plena em Cristo, no que Cristo já tinha liberado para eles. Mas Jesus é tão misericordioso que ele envergonha os demônios para dizer para os discípulos que ele continua no controle. Há uma outra suspeita de que os discípulos que não foram ao monte, que ficaram lá embaixo, há uma hipótese de que talvez os discípulos que estavam lá no Monte da Transfiguração com Jesus foram vistos como privilegiados. Talvez essa separação dos discípulos que foram para o Monte da Transfiguração, comparado aos discípulos que estavam lá embaixo, que não subiram, mas que continuaram fazendo a obra, talvez eles possam ter relaxado na fé. Talvez eles podem ter permitido que os ciúmes e a inveja tenha entrado nos seus corações por não estarem com Cristo, né? Porque almejavam um lugar de privilégio. E como Sansão, em Juízes 16:20, eles foram para uma batalha sem forças. As batalhas que enfrentamos no nosso dia a dia, para que a gente tenha sucesso, para que a nossa fé seja turbinada e ela seja poderosa, nós precisamos estar respaldados na palavra, em oração, em disciplina espiritual, em conexão com Deus. Essa fé de grão de mostarda, que não é tamanho, que não é emoção, que não é sentimento, que não é força de braço, que é confiança em Deus, na palavra de Deus, que é uma vida experimentada na palavra, de fé, de oração, de disciplina espiritual, é essa fé que vai crescer. É essa fé que é geradora de vida. É essa fé que é perseverante e ela confia em Deus. É uma fé que é uma semente cultivada, que em ambientes difíceis, rochosos e desafiadores, ela persiste. É uma fé que não desiste. Mas ela não desiste do quê? Ela não desiste da sua própria vontade? Não. É uma fé que não desiste da vontade de Deus. É uma fé que sabe, eu preciso orar para
fortalecer a minha fé. Eu preciso ler a Bíblia para turbinar e vitaminar a minha fé. Eu preciso ter a fé firmada na rocha que é Jesus Cristo. Eu preciso fortalecer a minha fé na santa palavra de Deus. E essa fé, ela entende que Deus é o objeto da nossa confiança. Deus é o objeto da nossa confiança. Talvez os discípulos podem ter colocado a confiança nos seus próprios dons. E às vezes a gente acha que porque tem dom, o dom por si só fará alguma coisa. E é um erro. Ainda que eu tenha recebido dons extraordinários, a minha fé continua sendo em Deus, que é a fonte e o objeto da minha fé. Eu não confio nem mesmo nos meus dons. Eu confio em Deus, fonte e objeto da minha fé. Nesse Deus que cumprirá nas nossas vidas tão somente a sua vontade. Orar para Deus pedindo coisas que são contrárias à vontade de Deus não é uma fé genuína, é a crença da carne. Ah, mas eu consegui a qualquer custo o que eu queria. Você conseguiu coisas fora da vontade de Deus, à mercê da crença na sua carne e na força do seu braço. Existem vitórias da carne, existem vitórias do mundo, existem vitórias financiadas pelas trevas. Para, inclusive, alguns crentes, ou às vezes nós, acharmos que essa fé é genuína. Mas a fé genuína e verdadeira, ela está pautada em conquistas, bênçãos, vitórias, naquilo que diz respeito à vontade de Deus, naquilo que diz respeito ao querer de Deus. É uma vida de fé que é coerente à vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Não é a vontade da carne, não é a vontade influenciada pelos valores e a mentalidade do mundo, não é a vontade de realizar como as pessoas mundanas realizam. Ver um absurdo algumas coisas que a gente vê na igreja. Pessoas que conquistam coisas que são provenientes da carnalidade, da influência do mundo e às vezes até mesmo das trevas, e elas acham que isso é fé. Tudo que é conquistado fora da vontade de Deus não diz respeito à fé genuína. Diz respeito às leis naturais dada pelo próprio Deus a todos os homens da terra que vão lutar com suas próprias forças e possa ser que conquistem, e muitos vão conquistar muito do que querem. Existem conquistas que não são relacionadas à vontade de Deus. Existem realizações que não estão dentro do plano, do propósito, da agradável, boa e perfeita vontade de Deus. E é por isso que o nosso trabalho esse ano, com a ajuda do Espírito Santo, pela misericórdia do Altíssimo, Deus nos ensina a termos a fé genuína, a fé verdadeira, a fé baseada na palavra, a fé que vence o mundo, a fé que move montanha, a fé perseverante, a fé que não nos desvia dos valores da palavra de Deus, a fé que não nos faz mundanas, a fé que nos faz santas, puras, irrepreensíveis e nos direciona e nos conduz ao centro da vontade de Deus. Existem vitórias da carne, existem vitórias da alma, existem vitórias influenciadas pelas trevas, porque a vitória genuína, bíblica, pautada nos ensinos de Cristo, de Jesus Cristo, respaldadas pela palavra, ela agrada a Deus. Ela cumpre o propósito de Deus, porque Deus não erra. Que o Espírito Santo nos ajude
a desenvolver a fé genuína, verdadeira, pura e bíblica. Que o Espírito Santo nos capacite a remover todas as barreiras, todas as mentiras que impedem a fé genuína. Que nesse ano você possa acompanhar conosco esses nossos momentos de desenvolvimento da fé. Pelo Espírito, pela oração, pela palavra. Que o Espírito Santo faça de nós mulheres que servimos a Deus, heroínas da fé. Tendo como base Hebreus 11, o mural da fé, onde nós temos Sara citada ali. Tendo como inspiração homens e mulheres citados no livro dos heróis da fé. Pessoas que foram genuínas na fé. Não estou falando de pessoas perfeitas, eu estou falando de pessoas que decidiram abrir mão do mundo, da carne, de si mesmo, combater os demônios, vencer a mentalidade do Egito e do mundo, assumir a mentalidade de santas do reino e honrar a Deus através de uma fé perseverante, não na sua carnalidade, perseverante na vontade de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a viver pela fé, a vencer pela fé, a honrar a Deus com a nossa fé, a ter pureza e santidade por meio da fé, a passar pelas provações crendo que os fiéis são honrados por Deus, porque aqueles que decidem ser infiéis passarão vergonha, serão envergonhados, mas os fiéis, aqueles que se rendem a Deus, que se submetem a Deus, que não brincam de ser crente, mas que levam Deus e a sua palavra a sério, que deixam-se ser transformado pelo Espírito e pela Santa Bíblia, esses que amam a Jesus e seguem a sua vontade, os seus ensinos, esses vencerão, esses prosperarão, estes terão vitórias genuínas para a honra e glória do Senhor Jesus. Que você que nos escuta, em nome de Jesus, receba cura, receba libertação, receba transformação, que cadeias na sua vida, na sua casa e família sejam quebradas, que você seja uma serva e servo fiel do Altíssimo, cheio do Espírito Santo, entendido da palavra, ame a Deus sobre todas as coisas, ande pela fé e pela confiança em Deus, não se renda às obras e às sugestões da carne, aos princípios desse mundo e nem às armadilhas do diabo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o Espírito Santo te ajude, te firme em Cristo, que é a rocha, que você busque a Deus numa igreja séria e comprometida, como a Comunidade Família e Graça e como diversas outras milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Que o Espírito Santo guie a tua mente, teu coração e a tua alma, e que no nome de Jesus toda treva, cadeia, prisão, toda morte saiam em nome de Jesus, mas a fé que vence o mundo seja desenvolvida em nossas mentes e corações para a honra e glória de Deus, para a honra e glória de Deus, para a honra e glória de Deus. Que Jesus seja conhecido, reconhecido através das nossas vidas, que o Espírito Santo se manifeste em tudo o que nós fizermos no nosso dia a dia. A paz que excede todo entendimento humano, repouse na sua mente e no seu coração. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.